E aí, galera, vocês já pararam para pensar quem foram as pessoas mais ricas da história da humanidade? Nesse vídeo, a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir quem foram essas figuras lendárias que acumularam fortunas inimagináveis. Reis, imperadores, magnatas, gênios. Preparem-se para conhecer a história de quem moldou o mundo com sua riqueza e poder. Deixa o like para dar aquela força e bora começar essa aventura. Nossa história começa lá na antiguidade, com o rei Creso. Imaginem só, esse camarada era o rei da Lídia, um reino onde hoje fica a Turquia, e ficou famoso por ser, muito rico. Para vocês terem uma ideia, o Creso foi o primeiro cara a ter a ideia de cunhar moedas de ouro de forma organizada. Naquela época, isso era uma revolução tecnológica, gente. As pessoas estavam acostumadas a trocar galinha por trigo, sabe? Escambo. Aí chega o Creso com suas moedas de ouro padronizadas e muda tudo. É claro que a gente não tem como saber exatamente quanto ele tinha em reais, dólares ou bitcoins de hoje. Mas os historiadores falam que, com base na quantidade de ouro que ele tinha, dava para comprar vários países. Sério, o cara era um Elon Musk da antiguidade. Creso usava sua fortuna para construir templos, financiar guerras e viver uma vida que era um verdadeiro luxo. Agora, a gente pega o nosso túnel do tempo e vai direto para o século XIV, na África, para conhecer o Mansa Musa, o rei do Império do Mali. Esse cara era mas tão rico que é considerado por muitos historiadores como a pessoa mais rica de todos os tempos. É sério, gente? A fortuna do Mansa Musa era tão colossal que é difícil até de imaginar. A gente está falando de algo em torno de 400 bilhões de dólares de hoje em dia. É muito dinheiro. De onde será que vinha tanta grana? É simples. O Império do Mali era cheio de minas de ouro e sal. Naquela época, o sal era tão valioso quanto o ouro. E adivinhem? O Mansa Musa controlava tudo isso. Uma das histórias mais famosas sobre a riqueza do Mansa Musa é a sua peregrinação a Meca. Durante a viagem, ele levou consigo uma comitiva gigantesca, com milhares de pessoas, camelos carregados de ouro, e distribuiu tanto dinheiro pelo caminho que, acreditem, desvalorizou a moeda local por anos. É moleza ou querem mais riqueza? Do século XVI, na África, a gente volta no tempo mais um pouco e vai para Roma Antiga conhecer o próximo da nossa lista, Augusto César, o primeiro imperador romano. Imaginem o glamour! Esse cara era um rockstar da antiguidade. Augusto governou Roma em 27 a.C., no auge do seu poderio, quando o Império Romano dominava boa parte do mundo conhecido. E claro, comandar um império tão vasto significava ter acesso a uma fortuna inimaginável. A gente está falando de uma fortuna estimada em 4,6 trilhões de dólares de hoje. Com essa grana toda, ele construía estradas, aquedutos, financiava o exército romano e ainda mantinha o povo feliz com pão e circo. Augusto César é um exemplo de como a riqueza e o poder andavam lado a lado na Roma Antiga. Nossa viagem agora nos leva à Índia do século XVI, para conhecermos Akbar, o Grande, o imperador mogol. Imaginem só ouro, pedras preciosas, especiarias, tudo isso sob o domínio de um único homem. Akbar não era apenas um líder poderoso, ele era um mestre da estratégia e da diplomacia, um verdadeiro jogador de xadrez da política. Ele expandiu o Império Mongol para um tamanho colossal, controlando uma área incrivelmente rica e diversa. A riqueza de Akbar vinha de diversas fontes, impostos, comércio e, claro, as famosas minas de diamantes da Índia. Naquela época, os diamantes indianos eram os mais cobiçados do mundo, e Akbar tinha acesso aos melhores e maiores. Durante seu reinado, a Índia viveu uma era de ouro,
com a construção de mesquitas, palácios e obras de arte que até hoje nos impressionam. A nossa próxima parada é na União Soviética, para falarmos de um personagem controverso, Joseph Stalin. Ele governou com mão de ferro de 1924 até sua morte, em 1953. Stalin controlava todos os aspectos da economia soviética, que na época era uma das maiores do mundo. Ele tinha poder absoluto sobre os recursos naturais do país, incluindo petróleo, gás natural, ouro e outras riquezas. Mas a história de Stalin é marcada por controvérsias. Ele foi um ditador brutal, responsável pela morte de milhões de pessoas durante seu regime. E a gente volta para os Estados Unidos, dessa vez para conhecer o Andrew Carnegie, o Rei do Aço. Esse escocês que migrou para a América ainda criança, se tornou um dos homens mais ricos e influentes do mundo. É a verdadeira história do sonho americano. Carnegie construiu seu império do zero, começando como um mensageiro e subindo na vida, degrau por degrau, até se tornar o dono da Carnegie Steel Company, a maior produtora de aço do mundo na época. A fortuna de Carnegie era colossal, estimada em mais de 300 bilhões de dólares de hoje. Mas ele não era só um cara que acumulava dinheiro, ele também acreditava em usar sua fortuna para fazer a diferença no mundo, tipo um herói da vida real. A gente continua nos Estados Unidos, agora para conhecer o rei do petróleo, John D. Rockefeller. Esse cara construiu um império energético que mudou o mundo para sempre. Rockefeller fundou a Standard Oil, que rapidamente se tornou a maior empresa de petróleo do mundo. Ele dominava o mercado, controlando desde a extração do petróleo até a venda de gasolina nos postos. Sua fortuna era simplesmente absurda, estimada em mais de 300 bilhões de dólares de hoje. Rockefeller era o cara mais rico do mundo na época, e sua influência se estendia por todos os cantos do planeta. Assim como Carnegie, Rockefeller também se dedicou à filantropia, doando milhões de dólares para causas como educação, saúde e pesquisa científica. Preparem-se para voltar no tempo, dessa vez para a Inglaterra medieval. Nosso próximo personagem é Alan Rufus, um nobre que viveu no século XI e acumulou uma fortuna equivalente a mais de 190 bilhões de dólares de hoje. Uau! Alan Rufus era um dos companheiros de Guilherme, o Conquistador, e lutou bravamente na Batalha de Hastings, em 1066. Como recompensa por sua lealdade e bravura, ele recebeu vastas propriedades de terras na Inglaterra. Essas terras se tornaram a base da fortuna de Alan Rufus. Ele construiu castelos, igrejas e mosteiros, e sua influência se espalhava por todo o reino. Ele era conhecido por sua caridade e por ajudar os pobres e necessitados. E a gente volta para os tempos modernos para falar de um nome que dispensa apresentações: Bill Gates. O fundador da Microsoft revolucionou a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Gates se tornou um ícone da era digital, transformando a Microsoft em uma das maiores e mais lucrativas empresas do mundo. No auge da Microsoft, a fortuna de Bill Gates era estimada em mais de 130 bilhões de dólares. Ele era o homem mais rico do mundo, um símbolo de sucesso e inovação. Ele e sua esposa, Melinda, criaram a Fundação Bill and Melinda Gates, uma das maiores organizações filantrópicas do mundo, que já doou bilhões de dólares para causas como saúde global, combate à pobreza e educação. Nossa última parada nos leva de volta no tempo para conhecermos Genghis Khan, o lendário líder mongol que conquistou um dos maiores impérios da história. Genghis Khan uniu as tribos mongóis e liderou seu exército por uma série de conquistas militares que se estenderam por grande parte da Ásia. Ele era um estrategista brilhante e um líder implacável, temido e respeitado por seus inimigos. Embora seja difícil estimar a fortuna pessoal de Genghis Khan,
O tamanho do Império Mongol e o controle que ele exercia sobre vastos territórios e recursos o colocam entre as figuras mais poderosas da história. Genghis Khan controlava rotas comerciais, cidades e exércitos, o que lhe dava acesso a uma quantidade incalculável de riquezas. E aí, quem você acha que leva o prêmio de pessoa mais rica da história? Essa foi a nossa lista com as 10 pessoas mais ricas da história. De imperadores a magnatas da tecnologia, vimos que a busca por riqueza e poder sempre moveu a humanidade. Mas e aí? Qual dessas histórias te impressionou mais? Quem você acha que merece o título de pessoa mais rica de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu!